Olá, a aula de hoje é sobre os juros simples e a gente não pode esquecer que juros e porcentagem estão intimamente ligados. Nós usamos as porcentagens dentro do cálculo de juros simples. Nós só vamos ver juros simples. A nossa matemática financeira usa os juros compostos, os juros de banco, de financeiras, de cartão de crédito, de cartões dessas nossas lojas, Líder, Riachuelo. Todos eles aplicam o sistema de juros compostos, mas para nós o que vale a pena a gente agora aprender são os juros simples. É o início da matemática financeira. E os juros estão intimamente ligados à porcentagem. Não se desvincula porcentagem de juros, tá? Então vamos lá. Todo mundo já ouviu falar em juros. Já em descontos, já ouvimos falar em promoções. Toda vez que as lojas entram em liquidação de verão, liquidação de inverno, tem uma taxa lá, peças com até 70% de desconto. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E aí são essas coisas que nós vamos tratar agora nos juros, tá certo? Vamos tentar entender o que significa cada um desses elementos. Capital, que é representado pela letra C, é o dinheiro que entra na transação comercial. Então, é o valor que você vai disponibilizar para entrar na sua transação. Então, é o empréstimo. O banco vai disponibilizar para você R$5.000. Este é o capital. Você vai emprestar um dinheiro a juros a um amigo no valor de R$3.000. Esse é o capital. Então, capital é o dinheiro que entra, é o valor em dinheiro que entra na transação comercial. Quanto você vai emprestar, quanto você vai pedir emprestado, certo? É isso que é o capital, representado pela letra C maiúscula. Juro, que é a letra J minúsculo, é o dinheiro obtido pelo empréstimo de um certo capital. Então, tudo que ou você ou a instituição financeira que está emprestando o dinheiro recebe em cima daquele valor, pelo tempo que ela, a instituição ou você, emprestou esse valor, todo que vem em cima desse valor é chamado de juro, tá? A taxa, que é representado pela letra I, é a razão percentual sobre a qual serão calculados os juros. Então, é a porcentagem, tá? A taxa o banco está me emprestando dinheiro, uma certa quantia, um certo valor, um capital, a 3,48 ao mês, tá? Por cento. 3,48% ao mês, certo? Essa é a taxa. Tanto que a gente fala, não adianta, não vale a pena pegar dinheiro no cartão de crédito, não vale a pena ficar devendo ao cartão de crédito juros, a taxa é muito alta. A taxa do cartão de crédito é mais de 10% ao mês. Então, isso aí, a porcentagem que vai cair em cima do valor que é o capital emprestado, que é o valor emprestado pela instituição financeira, que a instituição vai cobrar, é a taxa, é a porcentagem. E o tempo
representado pela letra T, é o tempo pelo qual o capital vai ficar emprestado. Então, aqui, o juro é o dinheiro obtido pelo empréstimo do capital, a taxa é a porcentagem sobre a qual serão calculados os juros e o tempo é o tempo pelo qual o capital fica emprestado. Surge, então, uma fórmula para fazer esse cálculo. A fórmula é juros é igual a capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Então, juro é igual a capital multiplicado por taxa multiplicado por tempo. Essa fórmula nos permite calcular qualquer um desses itens aqui. Há momentos em que eu vou ter o capital, a taxa e o tempo, e quero saber quanto eu vou pagar de juros ao final, total, ao final de 6 meses. Quanto que o banco ganhou por ter me emprestado por 6 meses determinado valor. Eu vou saber. Eu posso também calcular, eu posso ter juro, capital e taxa e querer determinar por quanto tempo que eu paguei aquele juro. Então, tendo esta fórmula, eu vou ser capaz de calcular cada uma dessas variáveis aqui. Eu posso ter as 3 e pedir os juros, eu posso ter essas 3 e pedir o tempo, eu posso ter essas 3 e pedir a taxa, eu posso ter essas 3, juro, taxa e tempo, e pedir qual o capital que o banco emprestou, qual foi o valor emprestado naquela transação financeira. Uma coisa que eu preciso prestar bastante atenção ao trabalhar com juros, nesses exercícios que nós vamos dar como exemplos, e depois as atividades que ficarão para casa, para vocês resolverem, é se o tempo e a taxa estão na mesma unidade de tempo, né? Ou seja, se eu tiver o tempo por 6 anos, eu pedi um empréstimo e comprei um carro em 72 prestações, ou seja, 6 anos. Então, esses anos, eu tenho que saber se são anos, eu preciso ter a taxa calculada como taxa anual. Então, 40% ao ano, certo? Então, se eu estiver trabalhando com o tempo em meses, a minha taxa vai ter que ser também mensal. Então, a única preocupação que a gente vai ter nesses exercícios de juros é acertar taxa e tempo para a mesma unidade. Nossa única preocupação para não errar, porque se errar, se você faz uma taxa mensal, 2,13 ao mês, e eu quero, mas eu pedi por 5 anos, e eu não transformar esses anos em meses, eu vou errar o meu cálculo. Então, a preocupação é transformar tempo e taxa na mesma unidade. Outra coisa que a gente, abreviações que a gente vai usar são ao ano,
que vai ser A.A, ao mês, que vai ser A.M, e ao dia, que há transações que são feitas com os juros correndo, com a taxa sendo ao dia, AD. E agora vamos para alguns exercícios para que vocês se tornem familiares a essas questões. Digamos que, qual é o juro? Então, exercícios resolvidos, só para exemplos. Digamos que, qual é o juro produzido por um capital que é o C, né? De R$600 durante 3 anos, então o tempo, que é o T, são 3 anos, com uma taxa, que é o I, de 5% ao ano. Então, tá aqui. Então, é só aplicar a fórmula juro é CIT. Capital vezes taxa vezes tempos. Juro igual a J igual a CIT. E aí, a única preocupação é qual? Eu verificar se o tempo, que está em anos, e a taxa está em anos. Ok? Está tudo na mesma unidade? Está. Então, basta eu colocar aqui. J é igual a 600 vezes 5% vezes 3. E aí vou simplificar. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Então, eu pergunto, em 3 anos, com a taxa de 5%, um capital que foi emprestado no valor de R$600, quanto vai produzir de juros? R$90. Então, ao final de 3 anos, quem emprestou aquele capital, ao final de 3 anos, com essa taxa de 5% ao ano, receberá R$90 a mais. Então, o final, o montante a instituição financeira receberá 600 mais o 90 de juros, receberá R$690. Vamos para outro exercício. Qual o capital, o segundo? Que capital, então agora a pergunta é sobre o capital, produz em 2 anos, então o tempo é de 2 anos, aplicado a uma taxa de 8% ao ano, que rendeu como juros R$800. Então, agora, do mesmo jeito, a fórmula é a mesma. Juro é igual a CIT. Capital vezes taxa vezes tempo. Então, vamos lá. Juro, e aí eu vou substituindo. O que eu tenho? O meu juro é de quanto? 800. O meu capital é de quanto? Não sei, continua C. A minha taxa é de quê? 8%. Não esquecendo que isso aqui tem que ser transformado na fração centesimal, tá, gente?
Prestem atenção a isso, vezes 2. Então, eu fico com 800 é igual a 16 centésimos, que isso aqui 8 vezes 2 vezes C. Quero descobrir o capital. Então, capital será igual a 800 vezes 100 divididos por 16. Capital vai ser 80 mil, 80 mil, 1, 2, 3, 4 zeros, dividido por 16. O capital foi de 5 mil reais. Então, a instituição financeira emprestou 5 mil reais durante 2 anos com uma taxa de 8% ao ano e obteve, num total de juros, ao final desses 2 anos, 800 reais. Outro tipo, terceiro tipo de exercício que nós vamos trabalhar. Qual é a taxa? Agora a pergunta é sobre a taxa que produz R$ 1.260 de juros. Então, juros 1.260 ao fim de 5 anos com o capital de R$ 3.600. Então, a fórmula é a mesma. J é igual a CIT. Então, J 1.260 é igual a capital 3.600 vezes o I vezes 5. Tenho 1.260 é igual a 0,030, vão 18 mil is. E vai ser igual a 1.260 dividido por 18 mil is. Isso dá 7%. Fazendo a conta, dividindo 1.126 por 1.800, que eu cancelei esses zeros aqui, que eu posso cancelar para facilitar a minha conta, fico com 126 dividido por 1.800, tenho 7% ao ano. E o último exemplo, que são 4 variáveis: juros, capital, taxa e tempo. Então, já fizemos de 3. Pedi a taxa, pedi o capital, pedi os juros na primeira. E agora, falta então o quê? O tempo, né? Então, vamos lá. O quarto exemplo é um capital de R$ 6.400 emprestado a uma taxa de 60% ao ano, agora está ficando mais real, rende de juros R$ 7.680. Quanto tempo durou esse empréstimo? Então, agora ele quer saber o tempo. De novo, a mesma fórmula. J é igual a CIT.
Então, eu quero o tempo. Então, eu tenho juros 7.680. O capital, 6.400. A taxa, 60%. E o tempo não sabemos. Então, aqui, ó, posso cancelar 6.400 por 100. Tenho 7.680 é igual a 0,24 vão 2, 36 e 2, 38. Certo? Vezes o tempo. O tempo será, então, 7.680 dividido por 3.840, dando o resultado de 2 anos. Pronto. Com essa fórmula, juros, eu posso calcular qualquer uma das incógnitas aqui. Eu posso pedir os juros tendo capital, taxa e tempo. Eu posso pedir o capital tendo juros, taxa e tempo. Eu posso pedir a taxa tendo juros, capital e tempo. E posso pedir o tempo tendo juros, capital e taxa. Todas as possibilidades, a única preocupação é passar a taxa para a fração centesimal sempre. E outra, prestar atenção se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Então, aqui, como a taxa era dada ao ano, o resultado encontrado para o tempo foi em anos, 2 anos.